Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. Mais um domingo nós aqui, mais um estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje, se tudo der certo, tudo ocorrer como planejado, concluir o capítulo 6, o estudo sobre o capítulo 6. Lemos na semana passada a primeira parte do capítulo, falando sobre todas as dificuldades que Paulo enfrentou no seu ministério, tudo que ele passou e sobre como que ele conseguiu dar propósito a tudo aquilo que ele estava passando de dificuldades na vida dele. E hoje nós vamos completar com um texto bem conhecido a respeito do jugo desigual. Mas antes de iniciarmos aqui a leitura bíblica, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos esta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai. Te louvamos porque sabemos que Tu és bondoso, misericordioso, longânimo para conosco, Senhor, e que o Senhor não tem reputado a nós, Pai, os erros que nós temos cometidos, que o Senhor não tem nos castigado da forma que merecemos, Pai. Sabemos que a Tua graça, Senhor, e o Teu amor nos alcançou, e este amor nos constrange, Pai, porque Ele nos mostra o quão indignos somos do Teu amor. Então eu te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa estar presente em cada lar, cada família, e mais este ano que está iniciando, que o Senhor possa estar conosco, falando aos nossos corações, nos ensinando através da leitura e reflexão da Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então vamos ler aqui do capítulo 14 do versículo 14 em diante. Nós lemos até o versículo 13 na semana passada. Hoje daremos sequência no versículo 14 até o 18. São apenas 4 versículos, mas são bem densos, como Paulo costuma fazer. Então vamos lá. Segundo aos Coríntios 6, verso 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse texto é muito marcante de Paulo. Nós já conhecemos esse texto de outras pregações. Eu ouvi bastante já sobre esse texto, e em geral, quando nós ouvimos falar aqui sobre o jugo desigual, sobre não pode haver comunhão entre o templo de Deus e os ídolos e tal, nós sempre vemos isso ser levado para um lado cerimonial, e sempre vemos isso ser levado para um lado conjugal. Então, o jugo desigual é sempre olhado de uma forma como se fosse apenas na relação conjugal. Paulo já falou sobre a relação conjugal entre um crente e um não crente no 1 Coríntios, no capítulo 7. E a gente lembra lá mais ou menos o que ele tinha falado. Mas eu quero ir tratando aqui, primeiro, essa questão do jugo desigual, esse jugo desnivelado, sobre do que Paulo está falando. Então existe todo um pano de fundo cultural, quando ele está falando sobre esse jugo desigual. Quando Paulo fala sobre o jugo que Paulo está falando, ele era uma peça de madeira que era usada para poder atrelar os bois a uma carroça ou um arado. A gente aqui no Brasil costuma chamar isso de canga, ou junta de bois. Então, uma peça de madeira, eu vou colocar a imagem para vocês quando eu for fazer a edição do vídeo, então que simplesmente juntava esses bois
com o objetivo ali de unir a força daqueles dois animais para poder carregar um peso maior, que seria um peso muito grande para um deles sozinho. Esse tipo de artefato também era utilizado por pessoas, sobre os ombros de pessoas. Acredito que muitos já devem ter visto, isso é muito comum no Nordeste e em regiões no Oriente, no Japão, na China, pessoas com uma madeira que vai sobre os ombros dela e é onde ela usa essa madeira para poder carregar um peso, e aí aquele peso ele vai equilibrado nas duas pontas. Então aquilo ali também é um jugo. E existia o jugo que era usado por mais de uma pessoa, que várias pessoas pegavam. A gente vê isso representado num quadro que tem aqui que um artista francês fez quando visitou o Brasil, de dois escravos carregando o seu senhor, e aí eles usavam uma madeira para poder dividir o jugo entre os dois. Então, essas são o jugo que a gente conhece, e é sobre este jugo que Paulo está também se referindo de uma certa forma. Então, ele tinha ali o objetivo de facilitar o transporte de uma carga através da distribuição do peso dela. E aí o Paulo, quando ele começa a falar sobre o jugo desigual, ele está trazendo à memória uma referência da lei mosaica. A lei mosaica ela já proibia juntar animais de naturezas diferentes ao mesmo jugo. Em Deuteronômio 22:10, e aqui eu estou com duas Bíblias, porque a gente vai abrir bastante a Bíblia hoje, ele fala explicitamente, para não se juntar, não lavrarás conjunta de boi e de jumento. Não juntar um boi junto com um jumento, não juntar dois animais que são diferentes em porte, em força, em natureza, para poder lavrar a terra. Isso, por que existia essa recomendação? Quando a gente pensa sobre o jugo, ele vai distribuir o peso sobre os dois. Só que quando você tem animais com portes físicos diferentes, você sobrecarrega mais um animal mais fraco. Quando você tem, eu vou pegar o exemplo dos dois escravos carregando o seu senhor, se você pega um mais baixo do que o outro, isso é uma questão de leis da física. O mais baixo, ele vai acabar carregando mais peso do que o mais alto. E aí aquele que é mais forte, hipoteticamente, né, o homem maior, teoricamente, é mais forte, não é mais uma relação tão clara assim, mas tecnicamente o maior é mais forte, ele vai carregar menos peso do que o menor. Vai ficar um peso maior para aquele que é mais fraco. Então, cria-se uma relação de desigualdade, onde o mais forte está aliviado, aquele que tem mais entendimento, aquele que tem mais condições de levar um peso mais pesado, ele está aliviado, enquanto os mais fracos estão sendo sobrecarregados. Então é exatamente sobre isso que ele está falando no jugo desigual. Não é simplesmente, como a gente pensa, a questão do casamento entre pessoas de religiões ou de tradições religiosas diferentes. Existe um paralelo, e aí é muito importante que eu estou fazendo um paralelo, porque a carta aos Coríntios, ela está sendo escrita para os gregos, para um povo grego. Só que existe uma influência judaica muito grande, existiam comunidades judaicas naquela comunidade. E quando a gente fala sobre esse paralelo, é muito importante nós entendermos do que era o jugo na sociedade judaica antiga. Então, dentro da tradição rabínica pós-exílio, ou seja, pós o exílio babilônico, havia o jugo do rabino, que consistia no ensino e interpretação da lei, que era particular de cada rabino. Esse jugo, ele era entendido como a somatória das obrigações que uma pessoa devia assumir segundo o ensino daquele rabino. Quando Jesus, em Mateus 11, do 25 ao 30, ele está falando na oração, ele está numa oração, e ele fala sobre o jugo dele ser suave, o fardo ser leve. Ele está fazendo uma alusão direta
a essa tradição rabínica, ao ensino dos rabinos da época. Que, vamos ler o texto? Ele diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, então, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Quando Jesus está falando sobre o jugo suave e o fardo dele ser leve, ele está fazendo mais do que uma referência. Ele está fazendo um contraponto sobre o peso que a religião e a religiosidade farisaica colocava sobre as pessoas. Então, a religião, ela vem numa prerrogativa, e isso é muito importante, isso é até uma questão etimológica. A palavra religião vem de religare, então aquilo que religa, reconecta o homem com o divino. Ela traz essa prerrogativa de uma suposta capacidade de religar ou reconectar o homem com Deus. Então, nos fariseus, no ensino dos fariseus, esta reconexão, esta salvação, ela se dá através das obras, ela se dá através do cumprimento da lei. Então você se reconecta com o Criador na medida em que, através do seu esforço, você cumpre um conglomerado de leis e de ordenanças. Então, os fariseus, eles pregavam este cumprimento, este zelo da lei. Paulo vem de uma tradição farisaica. Então, isso era uma característica dos fariseus, esse zelo, esse cuidado com o cumprimento da lei. E aí, é interessante porque Karl Barth, teólogo alemão, ele tem uma frase que ele diz que toda e qualquer religião ou religiosidade é um trabalho humano. É o mais antidivino de todas as obras humanas. É um esforço para atingir a autojustificação. Então ele coloca ali a religião e a religiosidade dentro desse esforço para se acrescentar, para se alcançar uma autojustificação. Então, eu acrescentaria na fala do Barth que, mais do que antidivino, este esforço para se justificar a si mesmo, isso é anticristo. Isso é obra do enganador. 1 João, vamos abrir em 1 João, capítulo 2. Vamos ver o que João tem a dizer sobre isto. Verso 18 em diante, ele diz assim: filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção. E todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é o mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Messias, que Jesus não é o Salvador, que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o princípio. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escreva estas coisas para adverti-los
sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Então, o apóstolo João, ele vai dizer que o anticristo é aquele que nega o poder salvífico do Filho de Deus. Então, o anticristo é qualquer um que ofereça para nós um outro Messias. Um Messias que não é o Jesus Cristo. Um outro Messias, seja ele um Messias de 9 dedos ou um Messias de arma na mão. Qualquer Messias que está sendo oferecido para nós como um Salvador e não é o Filho de Deus encarnado, é um anticristo. Então, nós nos recusamos a aceitar todos esses Messias. Recusamos aceitar a salvação que as ideologias políticas, filosóficas ou religiosas nos fornecem, trazendo uma prerrogativa de serem a salvação para nós. Então, a única salvação possível é aquela que foi propiciada na cruz do Calvário, por meio daquele que suportou o nosso castigo. Então, o profeta Isaías fala que ele levou sobre si as nossas dores. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E através das pisaduras dele, através dos machucados, através das feridas, nós fomos sarados. Então, isto é evangelho, isto é a mensagem. Qualquer coisa que fugir disso, meu amigo, é obra do anticristo. Então, o Cristo, quando ele está falando do versículo, voltando lá no Mateus 11, quando ele está falando sobre o jugo dele ser suave, o fardo ser leve, Cristo ele está falando que para o homem salvar-se a si mesmo é um peso grande demais para ser carregado. É um fardo muito grande para ser carregado. Por isso que a mensagem do Evangelho ela é simples. Simples. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é simples. A salvação ela é propiciada, viabilizada por Deus e validada através da fé de quem crê sem duvidar, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é uma obra de Deus em nós. Nós apenas nos rendemos e aceitamos ela. Este ensino, este jugo que Jesus está fornecendo, ele é leve o suficiente para qualquer criança o carregar e o abraçar. Qualquer criança pode acolhê-la em seu peito, mas ela é loucura demais para um meritocrata religioso que busca salvar-se através do esforço próprio. Então, o Paulo ele inicia o capítulo 6 dizendo que nós somos cooperadores de Deus. O versículo 1 do capítulo 6. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Então, quando Paulo diz que nós somos cooperadores, ele diz que nós estamos ajudando, nós estamos cooperando com uma obra que não é nossa. Nós estamos trabalhando junto com Deus. Só que essa nossa cooperação, eu gosto de trazer comparações da minha experiência pessoal, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi ajudar meu pai. Meu pai, ele logo ainda era jovem assim, né? Devia ter minha idade mais ou menos, talvez um pouco mais, ele já começou a ter dificuldades em arrumar emprego. Empregos formais, empregos registrados. E aí ele se viu impelido para a construção civil. Aonde foi que ele conseguiu exercer um papel e conseguir sustentar a sua família foi na construção civil. E no começo, eu ajudava ele, eu era o ajudante dele. E eu me peguei várias vezes brincando. Para mim eu estava ajudando, mas na verdade mesmo eu estava querendo brincar, porque eu era uma criança. E aí eu digo assim que a nossa cooperação com a obra divina de salvação
ela é similar a uma criança que carrega a areia num copo, enquanto ajuda o seu pai a construir um edifício. Então o pai está construindo um edifício e a gente está lá, carregando copinhos de areia. A obra grande, a parte pesada Deus já fez, já está fazendo. Nós estamos apenas cooperando. Então, como é que nós cooperamos com Deus? Cooperamos igual uma criança. Igual uma criança que ajuda o pai a subir as compras, abraçando um fardinho de papel higiênico enquanto o pai leva os fardos de arroz, sabe? Então, nosso papel é cooperar com Deus, mas nós cooperamos com uma obra que não é nossa, sabendo que a maior obra Deus já realizou na cruz. Então nós estamos apenas aqui, como carregadores de fardos de papel higiênico ou carregadores de copos de areia, contribuindo com a obra divina de reconciliar o mundo com Deus. Então, através de Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. E nós apenas cooperamos com essa obra. A gente ficamos felizes em cooperar com o Pai, mesmo sabendo que o trabalho pesado Ele já fez por nós. Então, o ensino aqui sobre o jugo desigual, quando ele está falando sobre este jugo desigual, é que quando nós colocamos a mesma carga, o mesmo peso sobre pessoas de níveis diferentes de maturidade espiritual, então nós estamos sobrecarregando os mais fracos. Eu estou colocando um peso descomunal em cima de uma criança, em cima de uma pessoa que não tem condições de carregar aquele peso. Então, como Paulo diz lá no verso 3 do capítulo 6, vivermos de forma que ninguém tropece por nossa causa. Então, irmãos, a gente está virando uma pedra de tropeço. A gente está se tornando uma pedra de tropeço para a pregação do Evangelho. Jesus, em Mateus 18, 6, quando ele é perguntado sobre o maior no reino dos céus, ele diz que se a gente fizer tropeçar um desses pequeninos, era melhor pendurar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Então, olha a responsabilidade que nós temos de não impedir que as pessoas se acheguem ao Evangelho, de não impedir que as pessoas possam compreender a simplicidade da mensagem do Evangelho e, diante dessa simplicidade, um Evangelho que é de graça, ironicamente, ele exige de nós tudo. Nós entregamos tudo porque sabemos que nada pode pagar. Então toda a nossa vida está devotada e entregue para Deus, exatamente porque sabemos que nada do que faremos poderá salvar-nos, porque a nossa salvação já foi propiciada por Cristo na cruz. Eu falei isso no começo, eu sempre ouvi essa passagem do jugo desigual sendo falada com teor de relacionamento conjugal. Mas, na verdade, ela é muito mais profunda do que isso. Porque quando a gente vê as perguntas que Paulo vem fazendo na sequência, que ele fala, não se ponham em jugo desigual com os descrentes, como pode a justiça ser parceira da maldade? Em algumas versões pode falar iniquidade. Como pode a justiça andar junto com a iniquidade? Como pode a luz conviver com as trevas? Toda vez que vocês lerem a palavra justiça na Bíblia, todas as vezes lembrem de Levítico 25. Então, quando está falando de justiça na Bíblia, ele não está falando da justiça daquele que cumpriu uma série de ritos, uma série de leis e agora é considerado justo, legalmente justo. Toda vez que vocês ouvirem justiça, Deus está falando, a Bíblia está falando sobre alguém que foi justificado. Lembrem de Levítico 25, ajuda muito a discernir o que é justiça na Bíblia.
Porque em Levítico 25, justiça é devolver as terras daqueles que foram explorados e vilipendiados por conta das circunstâncias. Porque era exatamente sobre isso que fala o ano do jubileu. Porque numa sociedade agrícola, você pode fazer tudo. Eu plantei, eu arei a terra, eu lancei a semente. Você fez tudo, só que a chuva não veio. A chuva não veio. Se a chuva não vir, minha semente não vinga. Se a minha semente não vingar, além de não ter o que comer na próxima colheita, eu também não terei mais sementes para replantar. E você entrou em uma condição onde você fez tudo que estava ao seu alcance, mas naquele momento você foi completamente desfavorecido pelas circunstâncias. Então, quando o ano do jubileu fala assim, olha, passou tanto tempo, você precisa devolver a terra daquele que precisou arrendá-la. Por quê? Porque aquela pessoa que não tem colheita, ela vai ter que, primeiro, para ela ter o que comer, ela vai ter que se vender como escrava. Ela vai ter que trabalhar na colheita de alguém, porque ela não vai ter colheita na própria terra dela. Segundo, ela vai ter que arrendar a própria terra. Não existe essa coisa de vender no mundo judaico. Até porque não existe propriedade privada. A terra é de Deus. Então você tem um direito de uso. E a terra está ligada à família. Então não existe... a pessoa vai ter que arrendar a própria terra para alguém. Só que a pessoa que teve colheita, ela sabe que a outra está precisando. E o que ela vai fazer, sendo que ela está numa posição de privilégio, ela está numa posição de poder ditar as regras do jogo. Ela vai desvalorizar a terra, ela vai desvalorizar o trabalho do outro. Ela sabe que o trabalho dele vale tanto por dia, ele vai jogar para metade, vai jogar para um terço. Sabe por quê? Porque quem tem fome tem pressa. Quem tem fome se submete. Por isso que quando a gente fala de justiça social, quando a gente fala sobre acabar com a fome, não existe justiça enquanto houver fome, porque enquanto houver uma pessoa com fome, haverá uma pessoa para ser explorada. Que quem está com fome, quem vive sobre o fantasma da fome, quem convive com esse fantasma, ele se submete. E ele vai aceitar ser explorado para não estar novamente debaixo da fome. Então Levítico 25 fala, essa pessoa que foi explorada, que foi vilipendiada, que foi roubada, quando chegar o ano do jubileu, ela terá sua terra devolvida. Essa pessoa que se vendeu como escrava para poder se sustentar e para poder se alimentar, chegar o ano do jubileu, ela será liberta. Ela deixará de ser escrava. Porque aquela pessoa, ela foi roubada pelas circunstâncias. Ela não é uma culpada. Isso até, a gente até pode falar sobre alguma coisa de culpa, mas sempre existe um contexto, sempre existe uma condição, sempre existe uma pressão externa. E é sobre isso que a Bíblia está falando quando ela fala sobre justiça. E por isso que é muito importante a gente entender que justiça na Bíblia não é o antônimo de injustiça, o que faz certo, o que faz errado. Justiça é o antônimo de iniquidade. Iniquidade é aquilo que é desigual. É aquilo que joga sobre os ombros das pessoas uma carga de desigualdade. É quando um tem que carregar um peso maior do que outro. Uma sociedade que produz injustiça, ela é baseada na injustiça. O trabalho de uns vale mais do que o trabalho de outros. Então é uma sociedade iníqua. Uma sociedade que valoriza mais o juiz do que o professor que ensinou o juiz é uma sociedade injusta. É uma sociedade que valoriza status, valoriza poder. Ela valoriza mais o corrupto que conquistou um monte de bens à base de sua corrupção do que a pessoa pobre e humilde que vive de forma honesta. Então, é exatamente sobre esse tipo de justiça que nós estamos falando aqui na Bíblia. Então, não pode haver comunhão nenhuma entre pessoas que se negam a devolver a liberdade para aqueles que foram escravizados e desumanizados, bestializados por quem estava em situação de privilégio.
Nós não seremos ministros do Senhor, cooperadores de Deus, embaixadores da nova aliança, se nós não denunciarmos todas as estruturas opressoras da nossa sociedade. Então, o jugo desigual, ele é para além, ele é muito maior. Então, Paulo fala, não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Então, ou seja, não caiam nesse engodo. Não entrem nesta falácia. Nós não podemos ser luz se nós aceitarmos conviver pacificamente com as trevas. Não podemos ser luz se nós aceitarmos essas condições de injustiça sem falar nada. Então nós nos conformamos com o mundo. Se a notícia de uma criança morta por uma bala perdida, que geralmente vem, sei lá da onde, ou de uma troca de tiros entre traficantes e policiais, ou qualquer outra coisa que venha, não me choca mais. Se essa notícia não me choca, então a gente já se conformou com o mundo. A gente está anestesiado. Nós criamos mecanismos, como o pastor José diz, eu gosto muito de citar o pastor José, porque a gente tem que dar as referências daqueles que nós aprendemos. Nós criamos mecanismos para aplacar a nossa consciência. Então a gente vive anestesiado, com a nossa consciência aplacada, vivendo a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. Então a gente se conformou com o mundo. A gente perdeu em nós a mensagem viva do Evangelho, que é uma mensagem de libertação. E uma libertação que atinge todas as áreas da vida. Não é apenas libertação moral, a libertação do pecado. É uma libertação que atinge todas as áreas da nossa vida. Nós somos salvos. Salvos do quê? Salvos de tudo. Eu fui salvo da miséria. Eu fui salvo da pobreza. Eu fui salvo da ignorância. Eu fui salvo do pecado. Eu fui salvo de viver uma vida sem Cristo e de passar uma eternidade no inferno. Então nós somos salvos de tudo isso. Então, quando nós falamos de salvação, a salvação promulgada por Cristo e por Evangelho, ela é integral. Ela atinge todas as áreas da nossa vida. Porque não existe área que o Evangelho toque e área que o Evangelho não toque. Ou ele nos abarca por inteiro, ou então nós não entendemos a mensagem do Evangelho. No versículo 15, vamos prosseguindo. No versículo 15, Paulo fala: que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Ou como alguém que crê pode se ligar àquele que não crê? É interessante, algumas versões aqui podem falar entre Cristo e o maligno. Que, se não me engano, acho que a Ara, ela está falando sobre o maligno. Exatamente. Aqui eu estou com a NVT e aqui eu estou com a Ara. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Então, quando nós vemos a harmonia entre Cristo e o diabo, nós pensamos, são duas pessoas. Porque Cristo é uma pessoa. Aí nós pensamos que o diabo é outra pessoa, mas não é. Engraçado que a palavra grega utilizada aqui é Belial. E aí algumas Bíblias traduzem Belial como diabo, como é o caso da NVT. O que acaba, às vezes, atrapalhando um pouco o entendimento do que efetivamente é o diabo. A Ara fala sobre o maligno. Ele não fala sobre uma pessoa, ele fala sobre um comportamento que é mau, que é cruel. E aí, quando a gente vê sobre o Belial, todas as vezes que aparece Belial aqui no Novo Testamento, ele é sempre colocado como o oposto da luz, como o inimigo de Cristo, o inimigo do bem, mas não como uma pessoa especificamente. Na língua hebraica, e Belial vem lá do hebraico, já aparece o nome Belial lá no hebraico, ele aparece algumas vezes como substantivo, o nome de um demônio, de uma potestade. Mas a maioria das vezes que aparece a palavra Belial, ela aparece como adjetivo.
no texto hebraico para se referir a um comportamento maldoso, vil, cruel, perverso. Um exemplo de como que Belial é tratado está em Provérbios 6,12. Que o Provérbios 6,12 fala sobre o homem de Belial. E aí, quase todas as versões da Bíblia em português vão falar que este homem de Belial, ele é perverso, porque ele fala mentiras. Então, este homem de Belial é aquele homem que pratica a perversidade, pratica a maldade, pratica a crueldade. E no texto hebraico nós temos muitas vezes, se não me engano, das 27 vezes que aparece Belial na Bíblia, 15 é se referindo a filhos de Belial. Essa expressão filhos de alguma coisa é um hebraísmo, é uma expressão semítica. Então você tem os filhos de Deus e os filhos de Belial. É como se fosse um contraponto, filhos de Deus para se referir àqueles que fazem a vontade de Deus. E os filhos de Belial são aqueles que fazem a vontade de Belial. Assim como a Bíblia também fala sobre filhos da destruição, por exemplo. Então, esse filhos de é um tipo de hebraísmo. Só que todas as vezes que a Bíblia fala sobre esses filhos de Belial, ele está indicando um comportamento reprovável, cruel, desumano. Ela não está falando sobre uma entidade. Ela está falando sobre algo que pode acometer qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode se tornar um filho de Belial. Qualquer um de nós pode se tornar um diabo. Sim, um diabo. Porque Jesus diz em João 6,70, quando ele fala: não vos escolhi vós os 12, porém um de vós é um diabo. Um de vós não é o diabo, não é o substantivo, mas é um diabo como uma forma de comportamento, como uma forma de se comportar em relação ao meu próximo. É interessante porque a palavra diabo, ela vem do latim, então ela vai aparecer nas nossas traduções. Geralmente no grego aparece a palavra Belial, mas diabo vem de uma palavra latina que é diabolos, quer dizer enganador, caluniador, aquele que espalha. Então, o diabo, ele é o oposto daquilo que Cristo faz, porque Cristo, ele ajunta. Cristo, ele reconcilia. Lembrem, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, o Cristo reconcilia. O diabo separa. Então, o diabo separa de quais formas? De todas as formas. Ele vai separar a gente em grupos étnico-raciais. Então, ele separa a humanidade em raças, separa a humanidade em classes, separa a humanidade em religiões e em religiosidades, cria fronteiras intransponíveis que torna a comunicação impossível entre os homens. O Paulo fala que este diabo, este comportamento diabólico que nós podemos ter, e que ele está falando que este cria o jugo desigual, ele está comparando isso como uma união, no verso 16, entre o templo de Deus e os ídolos. Porque o que o diabo faz? Ele coloca ídolos, ele coloca falsos messias para se promover e se colocar no lugar que só o próprio Deus poderia habitar. Ele coloca um ídolo, que é aquele que vai fazer exigências absolutas, ele vai exigir sacrifícios, e muitas das vezes sacrifícios humanos. A gente fala sobre o Mamon, o Deus do dinheiro. Para poder conseguir dinheiro, muitos depositam no altar e ofertam para Mamon a própria família. Depositam no altar de Mamon, sacrificam a vida com os filhos, sacrificam a vida conjugal, sacrificam a vida espiritual, sacrificam tudo em troca de uma ideia de sucesso que o ídolo Mamon colocou para eles. É importante a gente saber sobre, entender essas relações, porque é muito incoerente. Nós vivemos uma sociedade como a nossa,
Não vou lembrar agora de quem que é a fala, mas tem uma fala muito, muito bacana que ele diz que a maior tragédia de um país pobre e subdesenvolvido é que ele produz ricos e não produz riquezas. E aí quando ele fala sobre rico e riqueza, ele está falando sobre uma coisa muito importante. Vou pegar um exemplo da nossa produção. Nós somos um dos maiores produtores de carne bovina do mundo. Só que a nossa produção de carne bovina, carne é alimento, mas esta produção, ela enriquece poucos, ela torna poucos ricos e poderosos, e ela não se traduz em riqueza para a nação, para riqueza para as pessoas. Ela simplesmente cria ricos. Por quê? Porque aquilo ali não é alimento. As pessoas olham parece comida, mas não é comida. Aquilo ali é uma oferenda que vai ser depositada no altar do Deus Mercado. Aquilo ali é uma commodity. O que é uma commodity? É uma oferenda ao Deus Mercado. Ela não se traduz como comida. A soja, o óleo de soja está mais caro do que o óleo de girassol. A soja é uma commodity, não é comida. Não serve para alimentar o meu povo. Aquilo ali é uma oferenda que eu faço no altar do Deus Mercado, em troca da prosperidade que Ele pode me oferecer. Então, esses ídolos, eles estão fazendo exigências, eles estão exigindo sacrifícios, e sacrifícios humanos. Estamos sacrificando a nossa própria nação para poder depositar os nossos sacrifícios ao pé desses ídolos. Esses ídolos que se colocam no lugar de Deus e exigem serem tratados como Deus. E aí o Paulo, na nossa leitura, ele exige, ele recomenda, não exige, ele recomenda que nós nos afastemos dessas coisas. A ideia que Paulo está colocando, isso é o próprio Hernandes Dias Lopes vai dizer, é que existem certas coisas que são essencialmente distintas e fundamentalmente incompatíveis. Jamais podem ser naturalmente unidas. Então, a lição que o apóstolo Paulo está nos dando é que não é para simplesmente nos afastarmos das pessoas. Não é de pessoas. Porque quando a gente pega esse texto e aplica ele única e exclusivamente para relações conjugais, eu estou falando de me afastar de pessoas. Paulo está falando para que a gente possa brilhar em meio às trevas, para que nós possamos ser luz no meio da escuridão, para que nós possamos ser um oásis no deserto para os sedentos. É necessário que nós rejeitemos comportamentos e discursos incompatíveis com a fé cristã. Então nós rejeitamos a pena de morte, rejeitamos a tortura, rejeitamos todos os tipos de segregação, racismo, misoginia, xenofobia, homofobia, qualquer tipo de segregação nós rejeitamos. Nós não comungamos com quem culpabiliza a vítima, com quem procura a paz por meio da violência. Nós não comungamos com quem constrói muros de separação, ao invés de procurar produzir justiça e igualdade. Então, somente agindo desta forma, somente tendo essa mensagem dentro de nós e não nos misturando com essas ideologias dominantes, porque quem se casa com espírito de época está fadado a ficar viúvo. De novo, uma frase do pastor José, hein? O pastor José é muito presente na aula de hoje. Então, somente agindo assim, a gente vai anunciar o Evangelho de Cristo em sua forma mais simples. E aí nós estaremos de acordo com os 3 últimos versículos aqui do capítulo 6. Quando Paulo diz: nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É interessante que Paulo ele faz uma mixórdia, um emaranhado de 3 passagens. Ele pega Levítico 26:12, Isaías 52:11 e 2 Samuel 7:14, para poder construir essa narrativa aqui no final, para poder terminar dizendo:
eu serei o seu pai. Essa é a passagem de 2 Samuel. E vocês serão meus filhos e minhas filhas. Isso foi uma promessa feita a Davi, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, irmãos, que nós entendamos que se colocar debaixo de um jugo desigual é assumir um pensamento que não é compatível com a fé cristã. Se colocar debaixo de um jugo desigual é exigir dos mais fracos um comportamento que nem os mais fortes seguem. É colocar sobre as pessoas um peso tão grande que acaba se tornando uma pedra de tropeço para que elas se acheguem a Cristo. Então que nós, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé, na renovação do nosso entendimento, que nós possamos ser filhos de Deus e não filhos de Belial. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos, te agradecemos, Pai, por este momento. Te louvamos porque a Tua palavra, Senhor, ela lança luz às trevas que existem em nós, Senhor. Então que nós possamos a cada dia evoluir, possamos prosseguir em conhecer-te, Senhor, para que nós possamos ir a cada dia sendo santificados pela Tua palavra, renovando o nosso conhecimento, Senhor, à medida que vamos nos encontrando contigo. E que, Senhor, a imagem do Teu Filho esteja viva em nós, Senhor, como o modelo a qual nós devamos seguir. Que nós possamos, Senhor, estar mais comprometidos com o Teu Evangelho, com a mensagem mais pura e simples do Teu Evangelho, do que com as ideologias dominantes do mundo que nós temos hoje, Senhor. Que nós possamos saber, Senhor, que o Senhor habita no meio de nós, nós somos templos Teus, e que nós possamos, Senhor, manter a pureza da pregação do Evangelho em todas as circunstâncias, Pai. Então, Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço, Deus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Um ótimo domingo a todos. Deus os abençoe.